Fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí todo o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou sobre Roger Machado e o São Paulo que venceu, mas não convenceu aí o jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil, resultado de 1 a 0 com o gol do Luciano. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, tem vídeo aqui todos os dias para vocês curtirem. Nós vamos assistir o vídeo junto, no final eu volto, a gente vai falar muito do São Paulo, da situação do Roger Machado, muita coisa pra gente debater aqui. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora. Quando não dizem respeito a ele, ou exagerarem nessa crítica e o técnico a todo instante pisar no Morumbi e ser vaiado, isso aí rompe o limite do que a própria crítica teria de aceitável. E o São Paulo vive isso. Os problemas do São Paulo, que estão muito longe de serem resumidos no campo, estão desaguando na figura do que, apesar de discordar da forma, eu achei positivo o discurso dos organizados ontem em relação ao presidente. Porque eles, as lideranças da organizada, pelo menos isentaram o Roger por hora, né? Tentaram canalizar a discussão de um ponto de vista mais racional. E olha que isso é muito raro, mas o torcedor comum já escolheu o Roger como vítima e o Roger, infelizmente, tem que trabalhar nesse ambiente. São Paulo hoje fez um bom jogo, fez um jogo muito bom contra o adversário que é bem mais fraco do que ele. Mas ele fez, em termos de desenvolvimento do jogo, o que o jogo pedia. Com um pouco mais de dificuldade, ele construir chances reais no primeiro tempo até sair o gol do Luciano, mas no segundo tempo, contra 11 e contra 10, com muita fluidez para criar essas chances, né? O São Paulo jogou para, no mínimo, 3 a 0, mas vai jogar em Caxias daqui a 3 semanas com um confronto totalmente aberto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai debater futebol, a expectativa dessa história de Roger Machado, de diretoria, já Eduardo Afonso no Morumbi trazendo informações, claro, a gente vai passar por isso, mas para a gente focar no jogo nesse primeiro momento do Sport Center, vamos só arrematar essa introdução com o que aconteceu após o apito final, que é o momento que a torcida, aí esperado, com o Roger Machado ou até outro treinador, possivelmente numa noite mais gelada, numa terça-feira de feriado, num 1 a 0 como foi, seria essa a repercussão, as vaias no fim do jogo. A gente tem, acho que para arremar, eu falei que a gente é para jogo, mas para jogar para você, só para conectar o que diz o Pac. A sensação que dá é que o Roger virou o símbolo, a personificação de uma falha ali de processo da diretoria, assim, na demissão do Crespo, a chegada do Roger Machado, que virou a questão política e tudo mais, desembocada numa figura. Então, quando eu defendo o Roger, eu não teria tirado o Crespo. Assim, e me parece que essa solução... Essa situação atual não vai andar no São Paulo, assim, tá com cara. Ele precisa estar muito acima do bem e do mal para a coisa andar numa boa. Mas eu acho que é importante, sempre que acontece algo envolvendo o Roger, só sobre a gente, é o seguinte, tava meio na cara que os movimentos foram ali meio catando o cavaco e virou isso. E o Roger só foi chamado, ligaram para ele e ele veio. Então ele é uma figura meio passiva nessa história. Como é que você vê isso, esse símbolo que virou o Roger Machado de uma série de... Eu estou definindo assim, pode definir diferente. De pataquadas da diretoria do Tricolor. Eu concordo. A minha impressão é que a satisfação mais geral é com o clube, é com a forma como as coisas têm sido feitas, é com a diretoria anterior do presidente que foi afastado por ter sido pego com a mão na massa, é com a gestão atual, pela maneira como o Crespo foi demitido, em relação ao diretor, o Rui Costa, que tomou a frente dessa última decisão e escolheu o Roger. Então, do ponto de vista do torcedor, tudo é uma coisa só. Tiraram um técnico sem apresentar um critério muito claro. A entrevista do Rui Costa, alguns dias depois da substituição do Crespo pelo Roger, é uma entrevista que não fica em pé, com uma série de argumentos que não são convincentes.
E isso não quer dizer que o Crespo vinha fazendo um maravilhoso trabalho. Não. Aliás, hoje, na transmissão, os nossos colegas do Premier mostraram o percentual de aproveitamento dos últimos técnicos do São Paulo, mas voltando bastante no tempo, se não me engano, até o Rogério Ceni. E é tudo 50, 51, 52, alguma coisa assim. Um deles tem 54, que eu acho que é o Zubeldia. O aproveitamento do Roger antes do jogo de hoje era 53%. E hoje o São Paulo ganhou. Não vamos esquecer disso. Sim, sim. Então, os erros eles são antigos e duradouros, né? A diretoria do São Paulo vem tomando decisões questionáveis há muito tempo. E o Roger é o cara da vez que aguenta toda essa bronca, que sobre os ombros dele cai essa insatisfação toda. O time está jogando maravilhosamente bem? Não. Era para estar com o tempo de trabalho? Acho que não. Nós temos esse padrão aqui, olhamos o rendimento de times de futebol sempre apontando o dedo para os treinadores de uma maneira muito rápida, muito precoce e precipitada, muitas vezes também sem conhecimento. E acho que o Roger é vítima, assim, com uma carga muito maior do que já seria anormal. E mesmo que a gente entenda a origem da insatisfação, que é a troca no comando, né? Um técnico que não necessariamente a torcida gostaria que fosse demitido, para que seja apresentado um treinador que chegou já com uma rejeição tremenda, o mínimo que se deve esperar da parte da diretoria é assumir o que é a responsabilidade dela. E eu não estou nem falando de se vai demitir o Roger, que saiam juntos todos, porque esse tipo de coisa não acontece. Mas agora ter firmeza para dar a um treinador que acabou de chegar praticamente um mínimo de confiança e um mínimo de suporte. Mas a torcida está contra. Nós vimos ontem no CT, falamos a respeito disso aqui, a confissão dos torcedores organizados a respeito de como as coisas funcionam na hora de pressionar externamente para um técnico ser demitido. Então, tá aí. Não é surpresa para ninguém, eu falei isso ontem, mas eu acho que no vasto material de visitas de torcedores uniformizados VIPs a centros de treinamentos, a gente já teve de tudo. Dedo na cara, torcedor querendo ensinar treinador como escalar o time, torcedor querendo ensinar jogador a como bater na bola, já teve de tudo. Mas eu não me lembro de ter visto uma confissão tão clara, gravada, tão completa, com começo, meio e fim, como a gente viu ontem. Então, assim, o São Paulo vive um momento muito triste do ponto de vista administrativo, muito complicado. Assim como aconteceu no Corinthians, eu acho que acontece ainda no Corinthians, há muito pouca perspectiva em termos de quadros dentro do clube para o torcedor pensar olha, quem que pode tirar o São Paulo dessa situação? Quem que tem capacidade administrativa? Quais são as pessoas, que grupos existem que podem consertar isso no médio e longo prazo? Não tem. E isso deixa o torcedor, até mesmo aquele torcedor que só quer saber, se ganhou, tá bom, tal. Prova de que não é bem assim é hoje. São Paulo ganhou, mas não está bom. O treinador foi vaiado e ele não tem responsabilidade nenhuma no sentido de ser o culpado pelo estado que em que o São Paulo se encontra, e o resultado final disso é o time que entra em campo nas últimas semanas. Eu não me lembro de nenhum treinador tendo uma rejeição tão grande, assim, desde o começo, em Vitória, em todos os momentos. Não teve um minuto de paz o Roger, assim, literalmente, desde que ele chegou no São Paulo. Eu acho que o que a torcida do São Paulo faz com o Roger, com tudo que o Zupac tenta justificar, ou que o André fala também, para mim é uma crueldade. Acho que é algo muito, mas muito difícil. Assim, eu me sinto mal de ver as vaias o tempo inteiro, da hora que ele chega no estádio, da hora que ele sai. Eu acho de uma crueldade e sou muito contra. Assim, sinto muito mal mesmo de ver o que a torcida do São Paulo tem feito com o Roger. Mas vamos continuar falando de São Paulo, de diretoria, do Roger, do Rui Costa. E se por acaso o Roger Machado for demitido, o Rui Costa vai também? Então vamos para lá. Morumbis com o Eduardo Afonso. Ele vai trazer então o clima por lá e como é que está a pressão também em cima da diretoria. Edu, boa noite, bem-vindo.
Tudo bem, Marcela? Como é que você está? Boa noite ao Felipe, ao Kfouri e também ao Zupac. É claro que, apesar da vitória e de uma vantagem que não é considerável, mas é uma vantagem para o jogo da volta no dia 15, o torcedor ficou muito chateado com tudo que aconteceu. A gente vai tentar dar uma resumida, porque tem o pré e o pós-jogo. No pré, na parte onde fica a torcida organizada do São Paulo, que ontem esteve no CT, como vocês relataram, e que ontem mais pediu a cabeça do Rui do que do próprio Roger, havia lá, e a gente tem gravado aí pelos nossos cinegrafistas, uma faixa em cima da torcida independente, uma faixa exclusivamente criticando o trabalho do Rui Costa e pedindo fora Rui Costa. E esse foi o nome cantado, a hashtag cantada nas arquibancadas, saia Rui Costa, fora Rui Costa, e não vou falar outra frase porque tem um palavrão enorme antes da partida. Com a bola rolando, o primeiro tempo não houve vaias, porque o São Paulo jogou um bom primeiro tempo, teve chance, fez podia ter feito 2, 3 e ter definido até sua classificação antecipada. E a descida para o vestiário, ela foi muito diferente daquela do O'Rings, quando também o São Paulo vencia por 1-0 e o time desceu vaiado para o vestiário. Hoje não, desceu com tranquilidade. No segundo tempo, principalmente após a expulsão aos 5 minutos do Diogo Barbosa, lateral esquerdo do Juventude, que o São Paulo foi perdendo força. Esperava-se um crescimento do São Paulo somado àquele bom primeiro tempo. O São Paulo foi perdendo força, não foi criando chances. Aí o torcedor começou a ficar irritado na arquibancada. E o ponto crucial, no meu entendimento, foi uma substituição já no finalzinho, quando ele saca o Luciano, que vinha sendo aí, talvez se não o melhor, um dos melhores em campo, para tentar ali movimentar o ataque, colocando o André Silva para tentar novos gols que dessem uma vantagem. Ali o torcedor começou a vaiar bastante e a xingar exclusivamente o Roger Machado. No final do jogo, após o pênalti perdido, uma vantagem que não é grande, como eu disse, nós tivemos 2 momentos. A descida, a saída do Roger, de caminha no gramado, quando ele chega próximo do vestiário, na entrada do vestiário, ele é muito vaiado. E depois os jogadores se reúnem no meio de campo e fazem aquela saudação tradicional, levantando os braços, aplaudindo a torcida, e também foram vaiados. Porque uma parte da torcida entendeu também que a incompetência não pertence só, se é que ela pertence ao técnico. Os jogadores desperdiçaram muitas chances para que o São Paulo tivesse um primeiro jogo bem tranquilo nesta quinta fase da Copa do Brasil. Vai com esse resultado magro para Caxias do Sul. A sequência do São Paulo é muito importante. Eu não acredito em mexida hoje, em saída do Roger. Roger daqui a pouco ali na sala de coletiva, fala, estou deixando o São Paulo. Por mais que a pressão seja cada vez maior em redes sociais, em arquibancada, no dia a dia. Eu não acredito. Ele tem em 11 jogos 6 vitórias. Mais de 50% dos jogos com vitória, um empate e 4 derrotas. Ele é 4º no Brasileiro, tem vantagem na Copa do Brasil e é líder do seu grupo na Copa Sul-Americana. Tudo isso conspira para que essa demissão, ou para essa saída dele não aconteça agora. Mas a sequência até o jogo contra o Corinthians, que é véspera da volta contra o Juventude, pode ser uma sequência complicada. Já tem no final de semana o Mirassol e vai ser em Campinas. O São Paulo não pode usar o seu estádio. Depois sai com o Milionários na semana que vem, jogo com transmissão exclusiva dos canais ESPN pela Sul-Americana. Vai a Bragança novamente sem o Morumbi, pegar o bom time do Bahia do Rogério Ceni, e vai ao Chile pegar o O'Rings também pela Sul-Americana. Tudo isso antes do clássico contra o Corinthians. E esse clássico, independentemente do que acontecer nos 4 jogos até lá, é um clássico que pode mexer com muita gente. Sobre saídas, se sai o Roger, não sai o Rui, não sai o Roger, tenho comigo que se um sair, o outro sai, independentemente quem seja o primeiro a ser anunciado. Se sai o Rui Costa, o Roger não fica. Se sai o Roger, por ter bancado a contratação, creio que o Rui Costa também não fique. Vou ficar por aqui, acompanhando tudo, Marcelo e Felipe. Daqui a pouco tem entrevista, tem a passagem dos jogadores aqui na Zona Mista. Vamos ver qual a repercussão dessa vitória magra do São Paulo na Copa do Brasil. Valeu, Edu. O Eduardo Afonso está no Morumbi, como ele mesmo disse, qualquer novidade ele chama, e assim que pintar o Roger, a gente vai para a entrevista coletiva do treinador do São Paulo. Eu vou começar agora contigo, André, porque o Zupac passou pelo jogo. De um bom jogo do São Paulo, sim, construiu... A jogada do lance do Cauli que ele perde é uma jogada muito bem construída. Sim. E isso no primeiro tempo. Exatamente, que daí ele finaliza em cima do goleiro, o goleiro explode. Uma outra jogada no segundo tempo, que o Luciano dá um toque de calcanhar maravilhoso pro Caleri, e o Caleri acaba batendo por cima. Sim. O instante que o São Paulo conseguiu ter a aproximação dos seus laterais com os homens de frente, o jogo fluiu, né? Mesmo contra um adversário que veio para marcar. O Juventude veio para marcar, não para jogar. Porque essa é a questão. Rocha muito bem também. Sim, especialmente no segundo tempo, muito bem. Sim. Esse é o tipo de lance que
pode ser time de Série B, um time está com um a menos, mas ele bota todo mundo lá atrás. Eles construíram jogadas e não saíram com um resultado mais elástico. Como é que você viu essa construção de jogadas, a forma como o São Paulo trabalhou o jogo de hoje? Não dá para dizer que o São Paulo tem feito grandes partidas, mas ele tem construído bonitas jogadas recentemente. Na semana passada, na noite em que o Arthur marcou o primeiro gol dele pelo São Paulo, essa jogada que terminou com o gol do Arthur foi uma linda jogada. Foi um gol coletivo que o São Paulo marcou, uma questão de entendimento e intuição até dos jogadores. Deve ter algum trabalho certamente por trás disso, porque embora as coisas ainda estejam no começo e não seja possível afirmar que o São Paulo joga como o Roger quer, ou ele já conseguiu colocar aquilo que ele gostaria em termos de ideias, a gente tem visto em campo, com alguma frequência, bonitos movimentos ofensivos. No jogo de hoje, no primeiro tempo, deu para ver direitinho a maior parte da primeira etapa, até o gol sair, que é o gol de cabeça do Luciano, com a bola levantada pelo Arthur, bem construída a jogada também. As duas linhas de marcação bem próximas que o Juventude colocou diante do ataque do São Paulo. Em determinados momentos no primeiro tempo, antes do primeiro gol, até havia espaço para jogadores transitarem entre essas duas linhas, mas a bola raramente chegou a eles. O São Paulo não conseguiu atacar bem pelos lados, até o gol aconteceu ali 30, 31 minutos, 32, alguma coisa assim. E aí, como geralmente acontece nesses jogos, né, em que um dos times tem uma proposta claramente defensiva, em especial quando se trata de mata-mata, o time precisa sair um pouco para tentar melhorar a própria situação, o São Paulo passou a ter cada vez mais espaço. E aí, mais tarde, quando houve a expulsão, o Juventude ficou sem um jogador para marcar pelos lados, teve de compensar um jogador a mais para o São Paulo. Assim, tudo indicava que o aumento da pressão e o aumento do espaço para jogar levariam a pelo menos mais um gol. E o São Paulo teve diversas chances para fazer este virtual segundo gol. Não conseguiu fazer com bola rolando, não conseguiu fazer da marca do pênalti. Pênalti bem marcado, inclusive, já no final do jogo. É claro que a equipe do Juventude reclamou, mas eu concordo plenamente com a marcação do pênalti. O Calleri perdeu. Então, foi um grande jogo desses que o time tem um volume ofensivo absurdo, joga 3 bolas na trave, perde 2 pênaltis, e o placar deveria ter sido 4-0 e é só 1-0. Futebol tem isso, mas não foi o caso de hoje. Mas também a maioria das partidas com essa dinâmica termina com uma vantagem um pouco maior para o time que jogou melhor. E esse time foi o São Paulo. Não é suficiente, acho que o São Paulo corre muito perigo, mas muito perigo mesmo. Também, por óbvio, sendo esse jogo daqui a algumas semanas, não há nenhuma garantia que o técnico vai ser o Roger. São 3 semanas. Ninguém tem como afirmar que o Roger irá a Caxias do Sul. 3 semanas para um clube em crise é muito tempo. Um monte de coisa que pode acontecer. Então é até complicado a gente falar do resultado em termos de possibilidade de classificação. Você não sabe qual vai ser o técnico, como é que o São Paulo vai chegar até lá. Mas hoje era para ter vencido por mais gols. O time jogou para isso, não teve o capricho necessário em determinadas situações, não teve a sorte necessária também para ganhar. Para ganhar por mais. Desses jogadores, você consegue ver alguma evolução no trabalho do Roger? Assim, a evolução é tímida. O São Paulo é um time altamente irregular. O São Paulo não está melhorando jogo após jogo, né? Se a gente pegar o São Paulo, até falamos sobre isso ontem, a vitória sobre o Cruzeiro por 4-1 foi um placar elástico. O São Paulo mais contra-atacou do que atacou. Né? O São Paulo aproveitou fragilidades do Cruzeiro dentro do Morumbi para ganhar os seus jogos. Contra o Vitória, o São Paulo começou o jogo bem, depois desmontou e perdeu bem perdido para o Vitória. Contra o O'Higgins, São Paulo fez um primeiro tempo muito ruim, embora tenha vencido o primeiro tempo por 1-0, e um segundo tempo bem melhor, venceu o jogo por 2-0. Contra o Vasco, fez um primeiro tempo bom em São Januário, venceu o primeiro tempo, aliás, fez o gol no segundo tempo, mas tomou a virada jogando mal na segunda etapa. E hoje fez um primeiro tempo de razoável para bom e um segundo tempo bem bom. A gente vê aí os números com amplo domínio no São Paulo, 19-5 em finalizações. Isso diz claramente quem veio fazer o quê no jogo de hoje. E o Juventude teve um número baixo, não apenas porque teve o Diogo Barbosa expulso, mas também já era esse o quadro do primeiro tempo. Ações na área rival, 24-9, o São Paulo jogou no campo de ataque.
ataque. Mas a questão é que esse bom jogo de hoje não tem sido a tônica. O São Paulo vem numa gangorra muito grande, numa irregularidade muito grande, e isso diz, claro, também sobre o trabalho do Roger, mas diz sobre as dificuldades que o Roger vem encontrando no momento. Ele perdeu o Marcos Antônio, que é o jogador mais importante que o São Paulo tem. Hoje não tinha também o Bobadilha. Hoje ele só tinha, além do Danielzinho, o Luan para compor o meio-campo. E para um jogo em que o São Paulo tinha que atacar, o Luan nunca vai ser a melhor escolha, né? E essa é a tensão, essa é a apreensão que se vive agora, dependendo do ponto de vista, né? Tem muita gente que já gostaria que o Roger tivesse sido demitido já há algum tempo. Eu não faço parte desse grupo, eu não entendo direito, honestamente, o que acontece para que um treinador começasse o seu trabalho já com o nível de rejeição que o Roger teve de enfrentar desde o primeiro dia, quando ele foi vaiado ao ser apresentado antes do primeiro jogo. E para continuar a falar sobre as coisas, sob a ótica que o Felipe Mota acaba de nos apresentar, nem se o Roger tivesse entrado em campo hoje no segundo tempo, pegado a bola da mão do Caleri e falado, eu vou bater esse pênalti, e perdido o pênalti, haveria, né, alguma justificativa plausível para ele ser demitido pela partida que o São Paulo fez. Porque eu concordo que o resultado não é bom, o resultado não é suficiente para dar tranquilidade para o jogo de volta. Acho que o São Paulo corre risco, corre perigo, pode ser eliminado da Copa do Brasil na volta em Caxias do Sul, mas hoje o time jogou para ganhar por mais de um gol de diferença. Do ponto de vista competitivo, a partida se encerrou quando o Juventude teve esse jogador expulso, corretamente. E ainda por cima, um pênalti na fase mais terminal do jogo, quando o São Paulo pressionava. Chance para ter colocado um resultado que aí sim daria mais tranquilidade e encaminharia o favoritismo do São Paulo para a sequência da Copa do Brasil, o São Paulo teve. Oportunidades o São Paulo criou. E, de novo, teve um pênalti que o Caleri perdeu. Culpar treinador por pênalti perdido, nem mesmo se ele entra em campo para bater. Não é possível. Chega uma hora que a gente precisa tentar colocar um pouco de sanidade na conversa. Não dá para entender, não é razoável. Sanidade com torcedores e torcedores que não quiseram esse treinador desde o primeiro dia é algo muito difícil de se falar. Fala, Zupa, boa noite. Boa noite, Marcela, boa noite a todos e ao nosso fã de esporte em casa. E é muito isso, assim, a minha sensação é que o torcedor está insatisfeito com o São Paulo. E tem todos os motivos para isso, porque o São Paulo, como clube e também como time, vem decepcionando mais do que convencendo. E como o Roger foi contratado a contragosto do torcedor, e eu também entendo, e eu também concordo, o Roger virou alvo fácil. Então, a partir do momento em que o São Paulo demitiu um técnico que a torcida não queria que fosse demitido e contratou um técnico que a torcida não queria que fosse contratado, os problemas do São Paulo viraram o Roger. Tudo personificou no Roger. E aí está a injustiça, né? Não gostar do Roger, não achar que ele vai fazer o São Paulo melhorar, é direito do torcedor e é legítimo. Agora, o São Paulo venceu, mas não convenceu a vitória de hoje, né? O São Paulo venceu, mas não convenceu. Porém, a gente tem que ser justo. O resultado de hoje passou muito pouco pelas escolhas pela mão do Roger Machado. Muito pouco. A gente pode colocar na conta do Roger Machado a saída do Luciano, que vinha sendo o melhor jogador do São Paulo ao lado do Arthur. A gente pode colocar também na conta do Roger Machado o São Paulo com um jogador a mais não ter repertório para criar. O São Paulo com um jogador a mais criou praticamente nada. O pênalti saiu do acaso. Imaginemos que o lance do pênalti não tivesse saído. Qual foi a chance clara que o São Paulo teve? A do Caleri. E a gente tem que falar do Caleri hoje. O Caleri, que voltou de lesão, artilheiro do São Paulo na temporada, vem jogando muito bem, mas o jogo contra o Vasco perdeu um gol que não se deve perder. O jogo de hoje perdeu um gol que não se deve perder, além do pênalti. Então o resultado de hoje passou muito mais pelas escolhas do Caleri, pelas oportunidades perdidas pelo Caleri, pela oportunidade perdida pelo Cauli no primeiro tempo, do que pelo Roger Machado. A gente pode colocar muito mais o jogo do Vasco do que o jogo de hoje na conta do Roger Machado.
Você pode falar, mas o São Paulo ficou com um a mais o segundo tempo todo e não conseguiu criar absolutamente nada. O São Paulo criou muito pouco. Mas teve as chances de fazer o gol. Teve as chances de fazer o gol. Teve as chances de vencer e não fez. Não por culpa do Roger. Por culpa dos jogadores. Temos que ser justos. A torcida do São Paulo pode vaiar o Roger, pode criticar o Roger, sim, pode. O Roger, pra mim, não é um técnico que vai fazer esse time do São Paulo jogar muito bem. Quando o São Paulo, pra mim, quando o São Paulo pegar adversários de bom nível, de nível alto, o São Paulo vai ter dificuldades. Mas o Juventude é um time de meio de tabela pra baixo, de Série B. O São Paulo jogou pra fazer vencer por 2-3-0, mas não fez o gol por incompetência dos jogadores. O jogo contra o Vasco, total responsabilidade do Roger. O time se desorganizou, o time retraiu, o time não criou também, basicamente nada. Tudo bem, mas o jogo de hoje, o São Paulo teve oportunidades de vencer o jogo. E eu não sou passador de pano pro Roger, todo mundo sabe. Eu não acho que o Roger vai fazer esse time do São Paulo jogar bola. Acho que ele é um técnico previsível, ele é um técnico que faz o São Paulo ser um time muito frágil na bola aérea, um time muito previsível, só com jogada com os pontas. Apesar que no jogo de hoje teve jogada com os pontas, teve jogada por dentro, mas geralmente o São Paulo só tem um estilo de jogo. O São Paulo só tem uma formação, que é esse 4-3-3 aí do Roger Machado. Não há variação tática. Então, eu tenho muitas críticas ao Roger Machado. O Internacional, na temporada passada, na mesma rodada que nós estamos, o Internacional tinha 20 pontos. O Inter foi escapar do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro. Graças a quem? Quem foi que quase rebaixou o Internacional? O Roger Machado. Então não duvidem do Roger Machado conseguir levar o São Paulo para o final da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas, sendo justos, a torcida do São Paulo tem muito mais que xingar o Rui Costa, que o São Paulo estava estável, tinha passado pelo pior momento da sua história, com todos os problemas de corrupção e tudo que aconteceu com o Júlio Casares. O São Paulo estava estável, estava em claro momento de evolução técnica e tática. O Rui Costa, e para mim esse é o principal problema. Porque se o São Paulo ganha qualquer coisa com o Rui Costa, com o Crespo, todo mundo ia falar, pelo menos nos bastidores, na política do São Paulo, foi o técnico que o Júlio Casares trouxe. Foi o técnico do Belmonte. E aí todo mundo quer ter trabalho autoral. Todo mundo quer ter trabalho autoral. Agora, não, vamos trazer o Rui Costa, vamos mandar o Crespo embora, vamos trazer o Rui Costa. Que se ele conseguir fazer esse time de São Paulo ganhar, as glórias vêm pra gente. As glórias são nossas. Essa é a principal questão. E aí a torcida do São Paulo faz certo em criticar o Rui Costa. Porque vamos imaginar que o São Paulo, por algum milagre, o Roger Machado consiga fazer o time do São Paulo jogar razoável, o São Paulo se mantém ali no meio de tabela de Campeonato Brasileiro e consiga vencer a Sul-Americana. Aí o Rui Costa vai falar, tá vendo? O técnico que eu trouxe foi campeão da Sul-Americana. Título internacional. Todo mundo quer ter um trabalho autoral. E a torcida do São Paulo faz muito bem em criticar o Rui Costa. Foi ele que tomou a atitude errônea de mandar o Crespo embora. O Roger é um técnico fraco, limitado. Sim, concordo. Mas o resultado de hoje não passou tanto pelas escolhas em mão do Rui Costa, do Roger Machado, e principalmente um dos principais culpados do atual momento do São Paulo é o senhor Rui Costa, que decidiu trazer a crise para dentro do São Paulo. O São Paulo, que tinha conseguido se blindar, resolver os problemas, o Rui Costa falou que tá tranquilo demais. Vou arranjar um problema, vou mandar o Crespo embora, trazer um técnico, São Paulo vai oscilar. A gente vai voltar para a desgrama que a gente adora. Então, parabéns, Rui Costa. Parabéns aos envolvidos. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.